Falar sobre instituição escolar e sistemas de ensino nunca foi tarefa fácil para nenhum pesquisador. Torna-se ainda mais difícil quando a escola não é só vista como um espaço de aprendizado e de construção de conhecimento, mas também como um lugar de socialização e de construção da própria identidade do indivíduo. E mais, muitas vezes, essas instituições são marcadas por fatos curiosos que são esquecidos pela historiografia oficial. Pensando nessas considerações, o que queremos produzir com este vídeo é justamente a preservação dessa memória viva por meio de atores sociais que passaram pela escola Dr. Carlos Sampaio Filho ou que tiveram, de alguma forma, suas vidas marcadas por este educandário. A Escola Estadual Dr. Carlos Sampaio Filho localiza-se no município de Penápolis, estado de São Paulo. Ocupa uma área central da cidade e seu prédio atual data dos anos finais de 1930. A instituição está inserida dentro da praça que leva o mesmo nome, tornando-se um espaço importante dentro da vivência cotidiana dos penapolenses. O que veremos agora é como se deu toda essa construção. A iniciativa para a formação de um ginásio em Penápolis partiu da própria população. De acordo com os arquivos históricos da escola, em 10 de fevereiro de 1935, reuniu-se uma comissão pró-ginásio de Estado em Penápolis para discutir a formação e manutenção desta instituição. A comissão era presidida pelo senhor Firmino Teixeira Sampaio e composta por mais 5 membros. O seu surgimento oficial apoiou-se no decreto número 7.101, de 10 de abril de 1935, estabelecido pelo então interventor federal, Dr. Armando de Sales Oliveira, que dizia: artigo 1º. Fica criado um ginásio oficial em Penápolis, que será instalado no ano próximo vindouro. Em 25 de janeiro de 1936, ocorreu o ato simbólico de assentamento da pedra fundamental que dava início à construção do ginásio. Em 26 de fevereiro, o professor Ataliba Pires de Amaral assumiu a direção da instituição. É importante destacar que durante a edificação do prédio próprio, a instituição funcionou em algumas salas cedidas pelo Colégio São Francisco, Ordem dos Caputinos. Em 1936, tinha um pouco mais de 70 alunos matriculados. O corpo docente era composto por 10 professores e o ginásio contava com mais 4 funcionários. Durante este ano, ainda aconteceram várias campanhas para arrecadação de verbas para a obra. Em carta, datada de 22 de agosto, o inspetor de Educação Secundária e Normal de São Paulo atesta os esforços do agora prefeito Graciliano de Oliveira para a construção. Chegamos a outra data importante da nossa história. Em 14 de fevereiro de 1938, o interventor federal do estado de São Paulo, José Joaquim Cardoso de Melo Neto, por meio do decreto número 8.985, autoriza a Fazenda do Estado receber em doação um terreno, com um prédio em construção destinados ao Ginásio do Estado em Penápolis. É sabida a dificuldade do município em destinar recursos para a edificação, e desse modo, a Fazenda do Estado concedia o auxílio para o término das obras segundo o decreto. A Fazenda do Estado concederá um auxílio de 250 mil contos de réis à Prefeitura Municipal de Penápolis para a conclusão das obras, da qual esta mesma Prefeitura ficará incumbida sobre a fiscalização da Diretoria de Obras Públicas, correndo as despesas que excederem deste auxílio por conta da mesma Prefeitura e incorporando-se todo ao patrimônio da mesma Fazenda do Estado. Ainda, segundo a comarca de Penápolis, de 3 de abril de 1938, a responsabilidade sobre as obras era do Dr. Francisco Godoy, engenheiro encarregado da construção. O edifício chamava a atenção por sua amplitude e gosto arquitetônico. Ainda segundo a comarca de Penápolis, de 3 de abril de 1938, a responsabilidade sobre as obras era do Dr. Francisco Godoy, engenheiro encarregado pela construção.
O edifício chamava a atenção por sua amplitude e gosto arquitetônico. Em 1939, ocorreu a conclusão do prédio. Em 1942, sob a era Vargas, ocorreu a chamada Reforma Capanema, implementada pelo então ministro da Saúde e Educação, Gustavo Capanema. As transformações, principalmente na estrutura dos ciclos escolares, afetou diretamente o ginásio de Penápolis. Agora, torna-se importante passar por inspetorias do Estado para seu funcionamento. Mas a instituição penapolense era retratada da seguinte forma pelo inspetor Dr. Rubens Farquim: prédio próprio, amplo e soberbo, com instalação magnífica de instrução física, laboratórios de química e história natural, amplos salões de aula, belo e soberbo auditório. Oferece desta maneira o melhor ambiente possível para o cultivo da inteligência de nossas crianças. Também é importante considerar todo o processo de transformação que a própria instituição presenciou, seja no que se remete ao espaço físico ou na própria formação educacional. A escola não é um ambiente imutável, ao contrário, relaciona-se diretamente com os anseios da população e do próprio Estado. Desta forma, o que faremos aqui é possibilitar a compreensão destes fatores, relacionando o colégio com a história, mas deixando que isso seja feito pela própria comunidade escolar. Infelizmente, cometeremos injustiça com muitas pessoas que por aqui passaram e que possuem as suas recordações. São mais de 70 anos de existência. Vários penapolenses frequentaram as salas de aula dessa instituição. No entanto, isso só nos dá a dimensão da grandeza e da importância da Escola Estadual Dr. Carlos Sampaio Filho para a nossa cidade. Fazia tempo que não havia concurso para português. Então, era uma fila enorme de gente que apareceu para fazer o concurso. Um sacrifício enorme. No projeto lá como é que iam pesquisar se o aluno merecia ou não, havia fases. Tinha uma fase que era de escrever um trabalho sobre literatura portuguesa ou brasileira, que eles nomeavam na hora. Isso foi que me caiu. Então, eu escrevi a prova. Depois a gente ia para casa, depois tinha que voltar a São Paulo para ler a prova. A gente lia a prova. Pela maneira como você lia, ela já percebia se era ou se já era outras coisas, se era cópia, né? Tá bom. Depois, tinha que dar uma aula. Uma das tarefas, dar uma aula. A aula era escolhida, não, era dada para o aluno através de uma escolha na hora. Na hora você ia lá, tirava um papelzinho, era aquilo que você ia dar a aula. Eu me saí muito bem, eu acho que me saí muito bem mesmo. E depois havia ainda uma prova que eu tinha que falar para um auditório sobre determinado assunto literário. De pé, aqui, lá, os professores aqui, o auditório lá, eu tinha que falar sobre um assunto, meu Deus do céu. Terminado tudo isso, então, a gente foi para fazer a escolha, verificar primeiro se tinha sido aprovado, de que maneira tinha sido aprovado. Com aqueles centenas de professores, eu fiquei em 7º lugar e eu fiquei toda contente que eu ia poder pegar Penápolis, porque eu era de Araçatuba. Pegando Penápolis era mais fácil, né? O primeiro, o Odelino, ele era professor de português em Araçatuba e escolheu Bilac. Bilac era uma das que estavam para nós, escolheu. O segundo escolheu lá, não sei como é o nome da cidade lá, escolheu, eu sei que todos foram escolhendo e as escolas foram desaparecendo. Quando chegou no penúltimo, estava assim, né? Eu estava aqui, o outro estava aqui, eu me atrevi e perguntei para ele: você vai escolher que cidade? Ele disse: eu vou escolher lá na praia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falei: mas você tem algum motivo para ir para lá? Não, não tem, não conheço, não sei como é que é, mas eu estou achando que aquilo lá está com cara boa.
Não, não é. Ele ia escolher Penápolis. Ele ia escolher Penápolis. Então eu perguntei, mas você tem parente em Penápolis? Você tem muito interesse por Penápolis? Ele falou, não. Você trocaria por outro? Eu falei, claro que trocaria. E trocou. E eu fiquei na frente para ir para Penápolis. Escolhi Penápolis. Pronto, foi uma fase da minha vida que se encerrou. Ganhava que nem um juiz. Nessa época, em 78, mês de 78, surgiu a oportunidade de um concurso público para professor do Estado de São Paulo. Esse concurso era... Eu vim lá do Rio em junho e esse concurso era em julho. Em julho. E fiz a inscrição e o concurso foi logo em seguida. Eu não sabia, né? Eu estava fora. E fiz o concurso e eu fui o único aprovado para professor do Estado de Bauru até Três Lagoas. No Noroeste inteiro aqui, só teve um aprovado, foi eu. Todos meus professores da FUMEB, ninguém conseguiu passar no concurso, eu passei. E aí passei, fui em São Paulo escolher, passaram 31 no estado inteiro, 31. Tinha assim, umas 10 mil vagas de professor de matemática, passaram 31. Aí eu segui a sequência lógica, eu não tinha assim muita pretensão, muita vontade de ser professor, né? Escolhi o Carlos Sampaio, nos anos 78, e ingressei aqui, né? Fui em São Paulo, lá, tinha todas as vagas aí, né? Eu era o único da região aqui, né? Então, o Carlos Sampaio foi a opção que eu fiz. Eu assumi e tinha um mês para vir dar aula, né? E foi passando, e foi protelando lá, foi deixando passar. Aí, pelo último dia, se eu não viesse, não tomava posse. Aí perdi o cargo, né? Eu falei, hoje é nunca, tem que ir. Aí cheguei aqui, não tinha mostrado as caras aqui ainda. Todo mundo sabia, o professor Carlão tinha vindo para cá, mas ninguém não tinha dado as caras, não tinha falado com o diretor, não tinha falado com ninguém aqui no Carlos Sampaio. E cheguei aí, o diretor na época era o Zé Faustino Pires, falecido já hoje. Fui na sala dele, dei a mão para ele, falei, o Carlão, professor de matemática, falei, tô sabendo, tô te esperando aqui já faz um mês. Falei, então, eu vim para assumir meu cargo e dar as aulinhas. Falei, então, pode pegar o seu material. Tem uma 8ª série na sala 13, lá te esperando, lá, sala 13. Eu falei, caramba, agora é agora, né? Aí fui lá na sala do professor, peguei um apagador e um giz e fui para a sala de aula, sem material, sem nada. Cara e a coragem. Falei, eu tinha muito conhecimento, né? Tirava só, eu tinha feito parte do mestrado no Rio, então eu sabia, na época sabia muito matemática. Aí depois eu fiz o concurso, aí fui trabalhar como inspetora de aluno, concursada, né? Eu tive o privilégio de passar em primeiro lugar, tinha para escolher 3 escolas, é lógico que eu ia escolher o Carlos Sampaio. Tinha uma mais perto da minha casa, mas eu preferi o Carlos Sampaio, né? Porque eu já estava familiarizada aqui dentro. Cheguei como professor de ciências, vindo em remoção ao cargo do professor Jairo, falecido já, e era o professor que eu mais admirava, possivelmente, de todos que a gente teve. Aí, fiquei aqui 16 anos, 2 anos como docente, e aí eu fui convidado para ser o vice-diretor. Na ocasião, o diretor era o Sr. José Santópolis, foi a dona Lídia, depois outros e outros e outros, e eu fiquei como vice-diretor ou assistente de direção por 14 anos. Desses 14 anos,
mais de 10, eu substituí o diretor. Então era um tal de chegar aqui e tal. O fato, assim, o mais marcante talvez, foi por ocasião de 85, mais ou menos, 84, que o professor Osmar de Almeida, o Mazinho, meu irmão, meu colega, pessoa extraordinária, ele foi convidado para ser o delegado de ensino. Penápolis tinha a delegacia de ensino, já naquela ocasião. E nós passamos então a responder como diretor, tanto é que hoje eu ganho 1/10 da diferença de professor para diretor em função desses 10 anos que eu substituí o cargo de diretor. Até que, em 99, eu me aposentei. Olha, eu comecei aqui em 84. Foi logo um ano depois que ele veio. Eu já era professora efetiva, mas eu comecei a trabalhar em Guarulhos, em São Paulo. Né? Mas como eu tinha já muitos anos de professor, eu pude me afastar. Aí eu me afastando, eu vim para Abraúna e no ano seguinte eu ingressei lá em Abraúna. Fiquei durante 2 anos lá. Aí vim para cá e comecei a trabalhar com o Newton, o que foi assim muito agradável, muito bom. Depois, né, eu estive coordenadora até a minha aposentadoria. Eu acho que fazia 2 anos que eu tinha chegado aqui quando comecei na coordenação, né? Logo que surgiu a coordenação, eu já fui coordenadora e me aposentei em 2003. Eu vim para cá como professor 3. Fui transferido ex officio aqui para o Carlos Sampaio como professor 3. E imediatamente a professora que estava na direção da escola, a professora Luci, me convida para ser seu vice-diretor. Isso recém-chegado aqui na escola. Eu queria vir para a escola aqui para ficar como professor, porque até então eu vinha assumindo a vice-direção de escola, desde 73. Comecei no colégio agrícola, você entendeu? E de lá para cá vinha sempre trabalhando como vice-diretor. Então eu falei, agora eu vou para o Carlos Sampaio, já estou indo mandado, você entendeu? Então eu quero ver se não assumo mais direção. E foi meu engano, cheguei aqui, não demorou um mês, a Luci chegou para mim e falou, Godoy, eu preciso de você na direção, eu quero você comigo aqui, papapá e tal. Tudo bem, me convenceu e eu acabei assumindo a vice-direção da escola recém-chegado, que de certa forma é difícil, porque você não tinha conhecimento do pessoal, não conhecia os professores todos, então realmente era uma situação difícil. Aí